Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos considerando joias espirituais da semana 22 a 28 de agosto. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal para juntos considerarmos assuntos espirituais, assuntos da nossa reunião Vida e Ministério Cristão. Nesse vídeo, como dito, estaremos considerando joias espirituais. Então vamos dar início à nossa consideração. Então vamos fazer a leitura do texto de 1 dos Reis, capítulo 7, versículo 23, que diz assim: Então ele fez o mar de metal fundido. Ele era circular, com 10 côvados de uma borda à outra e 5 côvados de altura. E era necessário uma corda de medir de 30 côvados para dar a volta nele. Então a pergunta da apostila é: o que aprendemos com o mar de metal fundido que foi construído para o templo? Então vamos fazer a leitura da fonte de matéria, que está no livro Perspicaz, volume 1, página 288, parágrafo 9. Então vamos fazer a leitura que diz assim: Exige-se limpeza física daqueles que adoram a Jeová em santidade e pureza. Isto foi demonstrado em conexão com o arranjo do tabernáculo e o posterior serviço no templo. Por ocasião da sua investidura, o sumo sacerdote Arão e seus filhos banharam-se antes de trajar as vestes oficiais. Para lavarem as mãos e os pés, os sacerdotes usavam água da bacia de cobre no pátio do tabernáculo e, posteriormente, do enorme mar de fundição junto ao templo de Salomão. No dia da expiação, o sumo sacerdote banhava-se 2 vezes. Aqueles que levavam o bode para Azazel, os restos dos sacrifícios animais e o sacrificial vaca vermelha para fora do acampamento, tinham de banhar sua carne e lavar suas vestes antes de entrar novamente no acampamento. Então, o que aprendemos desse mar de metal fundido que foi construído no templo? Bem, aprendemos que aqueles que adoram a Jeová têm que estar sempre limpo para que possa manter-se a sua santidade e pureza, assim como os sacerdotes faziam para que pudesse oferecer sacrifícios a Jeová. Então vamos agora estar respondendo a segunda pergunta, da nossa apostila. Na leitura da semana, que joia espiritual você encontrou sobre Jeová, sobre a pregação ou sobre outro assunto? Bem, nós podemos começar destacando o versículo 1 do capítulo 7, que diz: Salomão levou 13 anos para construir e terminar a sua própria casa. O interessante desse versículo é lembrar que Salomão ele levou 7 anos, 7 anos para construir o templo. E para construir a sua própria casa, ele levou 13 anos. Então, o que podemos tirar de lição desse versículo? Salomão, ele teve prioridade. Ele construiu primeiro o templo de Deus e depois ele começou a se atentar, para o seu palácio, para a sua casa. Então isso mostra que o que nós gastamos o nosso tempo reflete a nossa verdadeira prioridade espiritual. Então nós podemos talvez fazer uma autoanálise de como está a nossa espiritualidade. Podemos pensar, será que eu coloco o reino de Deus em primeiro lugar na minha vida ou as coisas do mundo, Então podemos ter certeza, se a gente fizer exatamente o que Salomão fez, que foi dar prioridade às coisas de Deus, nós também seremos abençoados, porque ele colocou prioridade, construiu o templo, e depois ele teve tempo suficiente ainda para construir os 5 palácios. Então Jeová com certeza abençoou o serviço que ele fez por ter demonstrado prioridade nas coisas do reino. Ainda dando continuidade em joias espirituais, podemos destacar também o versículo 14, que diz: Ele era filho de uma viúva da tribo de Naftali, e seu pai era um fundidor de cobre de Tiro.
Hirão tinha grande habilidade, entendimento e experiência para todo tipo de trabalho em cobre. Assim, ele se apresentou ao rei Salomão e fez todo o trabalho que lhe designou. O interessante desse relato é que a Bíblia, Jeová, ele deu destaque total para a pessoa de Hirão. Ele mostrou aqui que ele tinha habilidade, entendimento e experiência e fez todo o utensílio da casa de Jeová. Então, Jeová, ele valoriza as pessoas não pela sua obra, mas também pelo artista que fez a obra. Então, o que isso nos ensina? Hoje, nós temos muito trabalho a fazer, principalmente espiritual, que é a pregação, o ministério, estudo, revisita, adoração em família, os irmãos que preparam discursos, escravo fiel e prudente. Tudo isso é um trabalho, é uma obra que está sendo feita. Mas, na verdade, Jeová está vendo a pessoa por trás dessa obra e também lhe dá destaque. Foi exatamente isso que ele fez com Hirão. Todos os detalhes das suas obras, do que ele fez para a casa de Salomão, é destacada aqui nesses versículos. Então, Jeová ele valoriza a pessoa que faz o bom trabalho. Então, se nós fizermos um bom trabalho também para Jeová, tenha certeza que você também terá destaque para Jeová e será também valorizado. Outro versículo que podemos destacar é o versículo 21, que diz: Ele ergueu as colunas do pórtico do templo, ergueu a coluna da direita e lhe deu o nome de Jaquim. Depois ergueu a coluna da esquerda e lhe deu o nome de Boaz. Então, aqui nesse texto mostra que Jeová ele estava estabelecendo o seu templo firmemente, pois Jaquim significa que estabelece firmemente ou nele estabelecerá, e Boaz significa em força ou nele está a força. Lá em 1 Coríntios, o capítulo 3, o versículo 16, fala que nós somos templo de Deus. Então podemos ter certeza que Jeová estabeleceu em nós firmemente como fosse um templo. Por isso que, apesar dos desafios que nós passamos, principalmente quando aprendemos a verdade, pois nesse período a gente passa muita dificuldade, às vezes temos que fazer mudanças na vida, conversar com jeito com nossos familiares para que eles possam entender porque a partir de então nós queremos servir a Deus. Então, às vezes, nesse momento pode dar uma certa balançada, A gente começa a ficar em dúvida se é o certo ou não servir a Jeová. Mas pelo fato de ter duas colunas que nos estabelece e nos dá força, nós conseguimos enfrentar todas elas e se batizar e servir a Deus. E após isso, os desafios continuam. Então, nós precisamos sempre confiar em Jeová. Tenha certeza que Jeová já estabeleceu em você e Ele dá a sua força. No entanto, nós precisamos continuar confiando nele para que, assim como essas duas colunas, possamos continuar firmes na fé. Ainda encontrando joias espirituais, o versículo 23, embora seja o destaque da apostila, mas eu queria destacá-lo mais uma vez. Ali diz que foi feito o mar de metal fundido, Na verdade, esse mar de metal fundido, como é explicado, era para os sacerdotes se purificar, Para que eles pudessem adentrar assim ao templo e fazer lá os serviços para Jeová. Notem que eles só poderiam fazer esses serviços se eles estivessem limpos. O que significa para nós? Hoje nós também só podemos servir a Jeová se estivermos purificados, servindo a Ele com coração puro. E uma das maneiras que nós conseguimos fazer isso é ter confiança no sangue sacrificial de Jesus Cristo. À base desse sangue, nós somos purificados para que possamos servir a Deus com santidade. Então, se você ainda não acredita no sacrifício de Jesus Cristo, você deve fazer isso o mais rápido possível para que você possa ser santo e servir a Jeová com santidade.
Dando continuidade a nossas joias espirituais, podemos destacar rapidamente o versículo 48. Ali fala que Salomão fez os móveis e todos os utensílios para a casa de Jeová, o altar de ouro, a mesa de ouro para colocar os pães da proposição. Então essa mesa de ouro, ela ficava dentro do templo, e era colocado sobre ela 12 pães. Esses 12 pães representavam as 12 tribos de Israel. E qual era o significado desses pães? É para lembrar os sacerdotes que eles necessitavam sempre e que o provisor sempre do alimento era Jeová. Eles deveriam colocar todas as suas necessidades físicas sobre Jeová, porque Jeová sempre cuidou do povo de Israel. E todo final de semana, eles pegavam aqueles 12 pães, comiam e depois recolocavam outros. Que lição nós podemos tirar disso? Nós nunca deveremos nos esquecer que é Jeová que supre as nossas necessidades. Então, se estivermos passando por necessidade material, é claro que nós não podemos ficar parados esperando cair do céu, mas nós devemos lançar a nossa confiança nesse momento em Jeová, sabendo que Jeová sempre vai suprir as nossas necessidades por nos dar uma saída, encontrar algum trabalho. Então, o que vai determinar se iremos conseguir isso ou não é ter total confiança em Jeová e saber que Jeová sempre supriu a necessidade do seu povo. E podemos terminar nossa joia espiritual com o versículo 21, apenas o início, que diz assim: Assim, o rei Salomão terminou todo o trabalho que tinha de fazer para a casa de Jeová. O que nós podemos tirar de proveito dessa frase, do que Salomão fez, do seu empenho, dedicação em fazer o templo de Jeová? Bem, 3 qualidades importantíssimas que todos nós devemos ter, que é dedicação, empenho e qualidade no que nós fazemos para Jeová. Então, diante de uma tarefa, nós devemos colocar todo o nosso empenho, toda a nossa qualidade, toda a nossa dedicação naquilo que estamos fazendo para Jeová. Porque a melhor recompensa do trabalho é um trabalho bem feito. Então, se foi lhe dado algo para fazer, não desista, não se canse, não desanime, mesmo que talvez seja difícil de fazer, trabalhoso ou vai durar algum tempo, assim como demorou a construção da casa de Jeová. Se esforce bastante e tenha certeza que, se isso for um projeto de Jeová, você irá também conseguir concluí-lo. Então, meus queridos irmãos, essa foi as joias espirituais que eu consegui encontrar. Confesso para vocês que não foi fácil, porque os versículos, todo versículo aqui é a construção do templo de Jeová, Salomão fazendo, contratando pessoas para fazer os utensílios da casa de Jeová. Então, às vezes, não nos dá muita base para tirar joias espirituais. Mas Jeová nos abençoa e a gente sempre consegue tirar um detalhe ou outro para incentivar e encorajar vocês. Se vocês também conseguirem encontrar algumas joias espirituais, deixe lá no comentário, que eu tenho certeza que os irmãos irão também apreciar. Obrigado a todos por estarem aqui presentes. Incentivo que se inscreva no meu canal, compartilhe os nossos vídeos, faça seus comentários, para que assim possamos ter um intercâmbio de encorajamento. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.